A paz do Senhor a todos. Mateus 23, versículo 3. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Olha só o que ele fala aqui. Até eu passei e não observai, eu não observei. Portanto, observai. Se você está num lugar que você não está observando, você está sendo enganado, você não está buscando a verdade, você está só no oba-oba ali. Então a palavra tem aqui, observai. Quem dera que a gente não precisasse da escola, né? Porque essa Bíblia foi escrita com sangue e morte de cruz. Aí eu estou precisando de Deus, que minha mulher está ruim, meus filhos, eu vou precisar de buscar a salvação, saber mais de Deus, vou buscar uma igreja, tal. Mas se a gente aprendesse pelo Espírito Santo, a gente não precisaria dessas escolas de pedra, de estrutura, né? A gente aprenderia pelo Espírito Santo. A principal é pelo Espírito Santo, que Deus deixou, que está lá em Mateus 11, 27. Aprendei de mim, que eu sou humilde e manso, e meu fardo é leve e suave. É pelo Espírito Santo. Mas a gente não tem noção e vai para uma escola. Você que está numa igreja, você que está congregando, vou lhe perguntar, há quantos anos você está congregando? A igreja é uma escola. Igual a escola quando você vai, né, desde criança. Mas se você não foi para a escola, você não vai saber somar, dividir, multiplicar, não vai saber língua portuguesa, não vai saber as palavras, né? É verdade? Se você não vai para uma escola, você vai estar analfabeto. Aí a igreja é uma escola, vá para a escola. Vá para a escola. Mesmo ele sendo mercenário, vá para a escola, porque se você não foi nem chamado para ir para a escola, misericórdia. Tem muita gente que não foi nem chamado, não está nem aí para a igreja, não está aí para nada. Eu estou falando para vocês, vão para a escola. Não sei qual é a igreja que você está. Vá para a escola, porque a escola é a igreja do cristão, é a igreja. Jesus ia pregar lá. Só que eles queriam apedrejar, matar e expulsar Jesus. Expulsaram Jesus de lá, né? A igreja é do mercenário. Pastor que não é pastor. Mas ele estudou. Ele fez exegese, ele fez teologia, psicologia, sociologia. Ele fez cursos para poder ministrar a palavra. Então, a igreja é uma escola. Aí você está lá, aprendendo. Há quantos anos você está lá? Eu passei 30 anos. Dizimar, ofertar, propósito, fazer a obra. Vocês têm de fazer mesmo. Porque o pastor, pastora, padre, papa, líder religioso, ele aprendeu para isso. Ele precisa receber. O mercenário, ele recebe, porque ele gastou dinheiro com isso, gastou o tempo dele. E para te ensinar, quando você vai aprender na escola pública, nós pagamos com os impostos. Quando você vai aprender numa escola que é particular, nós pagamos a mensalidade. Então, se você vai aprender numa escola, numa igreja, que tem um pastor, pastora, padre, papa, bispo, líder religioso, você tem de pagar mesmo. É direito do mercenário receber, porque ele fez curso, ele tirou tempo da vida dele para poder ser o ganha-pão dele. Então você tem obrigação, como eu fiquei 30 anos nesse negócio, pagando. Agora tem um porém. Lá em João 10, no 3, João 10, 3 e no 9. Vamos ler o 3 juntos? Vamos lá. Abra sua Bíblia aí. Você é ovelha, não é para pastor agora não. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Vamos lá, o pastor entrou. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas. E as leva para fora. 9. Ele está repetindo novamente, tá? Que eu não tinha entendido. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem.
Quando eu fui para a escola, paguei dízimo, pagava dobrado para fazer a obra, né? Então o mercenário tem direito de receber, que ele fez curso de teologia, né? Ele fez exegese, fez cursos adicionais, foi para seminário, tudo para aprender, porque é uma empresa, você tem de pagar mesmo. É igual qualquer outra faculdade particular ou não, tudo tem o preço. Agora aí tem um porém, Jesus fala aqui, ó. A este porteiro abre, ouvem, ó. As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Jesus está examinando você igual a mim dentro de uma igreja. Lá você tem de pagar, que é o mercenário, você quer aprender com ele. Mas aí o Senhor Jesus vai entrar nessas igrejas e ver que está apto a ser tirado, a ouvir a voz dele. Você está quantos anos na igreja? Eu passei 30. Por quê? Porque reprova. Você está lá só no oba-oba, você não está buscando a verdade. Quando você buscar a verdade, o sistema vai te expulsar. Mas não é expulsar, é Jesus está tirando de você da prisão, do aprisco, da igreja falsa. Você tem de pagar mesmo, porque ele gastou dinheiro para isso. Mas quando você tiver aprovado, Jesus vai lá, você vai ouvir a voz do Senhor e ele vai tirar você para onde? Para fora. E no 9 você vai encontrar pastagem, igual eu. Eu tenho mais de 3 anos que eu saí, mas eu não paro de ler a palavra. Por quê? Porque eu descobri a verdade, que a igreja é Cristo, tudo é Ele. Ele é a igreja, Ele é o sábado, é o Salvador, Ele é tudo. Ele é o nosso Deus, Ele é tudo. Então, enquanto você não aprender, você está dentro da igreja. E tem de pagar, porque o mercenário, que está aqui no 12, ó, o mercenário a quem não pertence às ovelhas não é o pastor, mas ele é o mercenário. Então você tem de pagar. Ele fez curso para isso. Mas Jesus vai entrar e vai tirar você. Em nome de Jesus, ele vai entrar, observar quem está apto para sair para fora. Sair, ó, fora, para fora. E encontrar pastagem. Enquanto você não tiver apto para sairá e achará pastagem. Achar pastagem fora da igreja, fora da empresa, você está lá dentro, pagando mais do que obrigação. O propósito, voto, é o mercenário cobrando o direito dele. Isso é problema dele com Deus. Mas enquanto Jesus observar e ver que você não está apto a sair para fora e encontrar pastagem, você vai estar lá na mão do mercenário. Porque tem ovelhas que ouvem a sua voz. Está aqui, ó. Ouvem a sua voz. E tem outras que não ouvem, que são do mercenário. E continua lá na igreja, porque você é do mercenário. Quando você tiver apto, escolhido, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Os escolhidos ouvem a voz do Senhor, eles ouvem a sua voz, né? Vamos lá, só tudo a palavra. Ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a sua voz. Se você ainda não ouviu a voz do Senhor, continua pagando dízimo, oferta, propósito. O que tem de fazer para poder manter o mercenário, porque ele estudou para isso. Ele fez teologia. Quantos anos são? 4, 5 anos? Fez teologia, fez exegese, ele fez curso, ele foi em seminário para aprender, né? Que é uma empresa, e você está numa empresa. Quando você escutar a voz do Senhor Jesus, ele vai tirar você de dentro para fora, porque hoje em dia é fora, não é dentro. Se você não for aprovado, ele vai fazer você de uma empresa também, que você está apto, você não foi aprovado pelo Senhor Jesus, continua lá, não foi escolhido, foi chamado, mas o seu chamado está sendo para o mercenário. Ele está te montando para fazer uma empresa dele, uma filial. Enquanto você não aprender, buscar a verdade, observar e você está junto, você vai ser uma empresa, vai ser pastor que nunca morreu, nunca deu a vida, as ovelhas não pertencem, não tem mandamento, você vai ser manipulado pelo mercenário.
É isso que eles são, um mantendo o outro, mas Jesus veio para tirar você desse aprisco, porque ele não é o pastor, ele não é o teu pastor é Jesus Cristo. Enquanto você não entender que Jesus é o pastor, quando você chama esse mercenário de pastor, você tira o que Jesus fez. Ele vai fazer você de mercenário, por isso que tem outras igrejas. Um vai montando uma igreja, uma filial, ele monta igreja, porque você não foi aprovado por eles, não por Cristo. Compartilhe esse vídeo, mostre para o seu irmão, comente aqui no YouTube, comente no Facebook. Eu não estou recebendo nada porque o Facebook mandou para mim, a partir de 100 eu já tinha renda. Aí eu estava aqui estudando na mesa, aí Jesus falou comigo, se tu receber pela minha palavra, você está sendo igual os que eu mandei falar. Deus abençoe, que Deus tire os tampões dos ouvidos, as escamas dos olhos de vocês. Deus abençoe a família de cada um, a casa de cada um, em nome de Jesus.